Oi gente, eu sou o Eduardo, a gente vai começar a nossa aula 3, a gente vai definir hoje um dos assuntos assim que talvez seja o assunto assim onde a maioria dos alunos tem muita dificuldade, que é função. Na verdade esse assunto é o assunto chave, né, da matemática, porque praticamente todas as coisas que a gente vai aprender assim que são mais relevantes, né, nos concursos, tem uma, entre aspas, um pouco de conotação de função, né? Por exemplo, a gente aprende trigonometria, tem funções trigonométricas. A gente aprende lá expressões algébricas, a gente pode pensar como uma função. Valores de máximo, valores de mínimo, né, que às vezes são cobrados num problema, estão relacionados ao conceito de função, né? Então muitos alunos se questionam, pô, para que isso serve, né? O que seria uma função? Bem, então na aula de hoje a gente vai tentar definir isso de forma bem específica, tá? Eu vou definindo passo a passo, a gente começa a definir através do produto cartesiano. Bem, o que é o produto cartesiano entre dois conjuntos? Né? Tu imagina, você tem dois conjuntos que são finitos, né? Tem o conjunto A, tem o conjunto B. Nesse caso eu coloquei aqui um exemplo, o conjunto A com 4 elementos, o conjunto B com 3 elementos, né? E eu quero definir o produto cartesiano de A por B. Bem, fica claro, gente, que o produto cartesiano de A por B eu represento pelo X aqui, mas eu não posso ler A vezes B, porque A e B são conjuntos, ok? Então o que eu vou pensar? A cartesiano B. Então o que é o produto cartesiano entre A e B? Aí, novamente, é uma linguagem matemática, né? É o conjunto dos pares ordenados x e y, tais que o x pertence ao primeiro conjunto e o y pertence ao segundo conjunto. Então, na prática, o que isso quer dizer, galera? O produto cartesiano, ele pega todas as combinações possíveis. Como você está fazendo o A cartesiano B, você vai pegar todos os elementos de A e vai ligar a todos os elementos de B. Então, por exemplo, o primeiro elemento de A, ele vai se ligar com todos os elementos de B. Então, seria x1, y1, x1, y2, x1, y3. Depois, x2, y1, x2, y2, x2, y3. Depois, x3, y1, x3, y2, x3, y3. Você nota que você vai criando uma gama, né, de linhas ali, porque você tem que ligar cada elemento do primeiro conjunto a todos do segundo. Então, o produto cartesiano é isso. É você fazer todas as combinações possíveis de cada elemento do primeiro conjunto com todos os elementos do segundo conjunto. Tá? Então, de uma maneira formal, o produto cartesiano de A por B é o conjunto dos pares ordenados x e y, tais que o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo. De mesma forma, o que seria o produto cartesiano de B por A? O produto cartesiano de B por A, você vai levar os elementos de B aos elementos do A. Então, vai ser o conjunto dos pares ordenados, tais que o primeiro elemento agora pertence a B e o segundo elemento pertence ao A. Minha gente, isso é bem importante porque eu observo o seguinte, vamos supor que você tem um conjunto A com 2 elementos e você tem um conjunto B com um único elemento, ok? O que seria o A cartesiano B? Pô, o A cartesiano B, você vai pegar cada elemento do conjunto A e vai ligar todos os elementos do conjunto B. Então seria o 1, 3, o 2, 3. O que seria o B cartesiano A? O B cartesiano A, você vai ligar todos os elementos do conjunto B aos elementos do conjunto A. Então, seria o 3, 1, o 3, 2. Olha lá. Então, uma coisa que eu observo é que o A cartesiano B, de fato, ele é diferente do B cartesiano A. Por que são diferentes, galera? Porque quando você escreve o par ordenado 1, 3... é diferente de escrever o par ordenado 3, 1, ok? Então, o produto cartesiano, na primeira observação eu coloquei aqui o seguinte, que o produto cartesiano ele não é comutativo. A ordem dos fatores altera o produto. Então, eu vou dizer que o A cartesiano B é diferente do B cartesiano A. Uma outra coisa que eu posso pensar é o seguinte, é que o número de elementos do produto cartesiano entre dois conjuntos finitos, bem, o que são conjuntos finitos? Conjuntos em que você consegue contar a quantidade de elementos. O número de elementos do produto cartesiano, nesse caso, é o número de elementos do primeiro conjunto, 2, vezes o número de elementos do segundo conjunto, 1, 2,
realmente temos dois pares ordenados. Então, o produto cartesiano é isso. Nada mais, nada é do que você pensar em todas as combinações que você consegue fazer, botando todos os elementos do primeiro conjunto com todos os elementos do segundo conjunto. Aliás, cada elemento do primeiro conjunto se une a todos do segundo conjunto. Bem, e aí o que seria uma relação entre dois conjuntos? Bem, eu vou pensar assim, o que é uma relação? Uma relação é um subconjunto do produto cartesiano. Bem, relação é quando você une dois conjuntos através de uma expressão matemática, né? Mas que você não precisa unir todos os elementos como se você fez no produto cartesiano. Então, a rigor, nesse exemplo que eu coloquei aqui, observe, você tem um conjunto A, você tem um conjunto B. O conjunto A, você uniu o 1 com 1, o 2 com 4 e o 3 com 9. Bem, então isso daqui é uma relação, observa que essa relação R, ela está indo de A para B, né? E a relação R, ela pega justamente quais pares ordenados? Ela pega os pares ordenados, né? Vou até colocar aqui embaixo, vou colocar aqui, ó. A relação R, ela pega quais pares ordenados? O 1 e o 1, pega o 2 e o 4 e pega o 3 e o 9. Certo? Mas a pergunta que fica é o seguinte, né? Como é que eu descubro a lei matemática que une esses dois conjuntos da relação? Então, descobrir a lei matemática não é o nosso papel, porque isso é bem difícil, né? O nosso papel é identificar o que é uma relação. Então, você nota que essa relação ela está unindo o elemento X, e aí que entra um conceito importante. O conjunto que manda é o conjunto dos X e o conjunto que recebe é o conjunto dos Y. É obrigado isso, Eduardo? Não, mas é um padrão dos livros de matemática colocar que os elementos X pertencem ao primeiro conjunto e os elementos Y pertencem ao segundo conjunto. Então, o que eu fiz? Eu peguei um elemento X e uni ele com Y. Mas quem é esse Y? Esse Y é X ao quadrado. Observa, o 1, ele se uniu ao 1 ao quadrado, que é 1. O 2, ele se uniu ao 2 ao quadrado, que é 4. O 3, ele se uniu ao 3 ao quadrado, que é 9. Então, cada elemento X, ele se uniu ao elemento ao quadrado. Aí a pergunta que fica é o seguinte, essa relação, ela abrange todos os elementos do produto cartesiano? Não. Porque você sabe que o número de elementos do produto cartesiano entre A e B, nesse exemplo, como aqui tem 3 elementos e aqui tem 3, eu teria que ter 9 pares ordenados. E nessa relação eu consegui apenas 3, ok? Então é isso, a relação ela é um subconjunto do produto cartesiano, ok? Bem, nesse segundo exemplo você nota que eu tenho uma relação entre os conjuntos A e B e de cara, o número de elementos do produto cartesiano de A por B é 9 também, porque aqui tem 3 elementos e aqui tem 3. Mas, poxa, qual é a lei matemática que relaciona um conjunto com o outro? Observem que nesse caso não é tão difícil de pensar, mas assim, não é obrigatório a gente tentar adivinhar sempre. Mas você nota que aqui nesse caso, o Y vai ser sempre o X menos 4. Olha lá, é uma equação que funcionaria, né? Olha lá, tu pode pensar que 4 menos 4 se uniu ao 0 e 5 menos 4 se uniu ao 1. Ah, e o menos 1, professor? O menos 1 menos 4 teria que se unir ao menos 5, que não tem, ok? Não tem problema, a relação ela associa elementos entre dois conjuntos. Não há aquela necessidade de todos se associarem, ok? Então você nota que você pegou um elemento X do conjunto A e uniu ao elemento Y do conjunto B, onde esse Y é igual ao X menos 4. Beleza? Bem, agora há uma necessidade de formalizar o que seria o primeiro conjunto e o que seria o segundo conjunto de uma relação. O conjunto que manda as setas, o conjunto que reúne os elementos X de uma função, a gente chama de domínio. Então, esse cara é o domínio da função. Desculpa, o domínio da relação. E esse cara é o contradomínio da relação, tá? A gente vai definir isso daqui a pouco, mas a princípio o conjunto que manda as setas é o domínio, o conjunto que recebe é o contradomínio, ok? Bem, agora a gente vai ver o que é uma função. Bem, gente, então agora a gente vai falar do conceito de função. Já vimos o que é produto cartesiano, já vimos o que é relação. Então, o que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos, né, no qual
cada elemento do primeiro conjunto deve se associar a um único elemento do segundo conjunto. Ou seja, a gente já viu que o primeiro conjunto é o conjunto que relaciona os x, né? Que pega os elementos x. E você tem que relacionar os elementos y do segundo conjunto. Então, para ser função, cada elemento do primeiro conjunto, né, deve se associar a um único elemento do segundo conjunto. Bem, eu coloquei aqui um contra-exemplo, né, que não é função. Né, um exemplo que não é função. Então, por que não é função? Porque esse elemento 4 ele não se associou a ninguém. Então, isso não é função, mas é relação. É relação. Olha lá. Você nota que não necessariamente a relação vai ser uma função. Esse segundo exemplo, será que é a função? Olha lá. Todo elemento do primeiro conjunto se associa a uma única vez? Sim, isto é a função. Por que é a função? Porque todo elemento do primeiro conjunto se associou a um único elemento do segundo. Professor, o elemento do segundo ele recebeu 3 setas. Não tem problema. Para ser função, você deve olhar para o primeiro conjunto. Cada elemento do primeiro conjunto se associa a um único elemento do segundo. Bem, a gente já viu que isto é a função, então eu posso dizer que é uma função que vai de A para B. Onde esse A gente chama de domínio e esse B a gente chama de contradomínio. Ok? Beleza? Bem, nesse segundo exemplo, isto é uma função? Sim. Cada elemento do primeiro conjunto se associa a um único elemento do segundo. Então, isto é a função. Ah, professor, mas sobrou um elemento do segundo conjunto. Novamente, gente, para você verificar se é ou não função, basta você olhar para o domínio. Você tem que olhar para o domínio. Se todo elemento do domínio se associar uma única vez, isto é a função, beleza? Então, novamente, eu posso dizer que é uma função que vai de A para B. Nesse caso, é o mesmo exemplo, é uma função também. Olha lá, é a função, ok? Porque cada elemento do primeiro conjunto se associa a um único elemento do segundo, beleza? De uma maneira geral, que a gente tem que entender que a função aplicada no ponto 3 me levou no ponto 1. A função aplicada no ponto 4 me levou no ponto 2. A função aplicada no ponto 5 me levou no 3. A função aplicada no ponto 6 me levou no menos 2. A função aplicada no menos 1 me levou no 0, ok? Então, praticamente é isso que a gente tem que entender. Bem, aí eu coloquei uma observação de vermelho, que eu acho que é mega importante a gente saber isso, né? É que toda função, ela é uma relação entre dois conjuntos. Mas nem toda relação vai ser função. A rigor, esse exemplo aqui. Isto é uma relação, né, um subconjunto do produto cartesiano entre A e B. No entanto, não é uma função. Beleza? Bem, então eu coloquei um exemplo para consolidar esse conceito, que é o seguinte. Vamos pensar nas eleições, né, que ocorreram esse ano, 2020. Olha lá, nessa eleição de 2020 foram escolhidos os vereadores e o prefeito de cada município do Brasil, de cada cidade. Então, consideremos as relações abaixo que podem ser formadas numa determinada cidade. Então, qual é a primeira relação que pode ser formada? É a relação que associa cada vereador eleito ao total de eleitores que votaram nele. Bem, a segunda relação associa cada eleitor que votou num candidato a vereador. Associa cada eleitor que votou a um candidato a vereador ao vereador. Certo? E a terceira é que associa cada candidato a prefeito aos candidatos a vereador do mesmo partido. Aí eu pergunto assim, qual das relações acima é a função? Então, primeiro passo, galera, vamos olhar para a primeira relação. Ela vai associar os vereadores eleitos ao total de eleitores que votaram nele. Naturalmente que você sabe que o vereador, quando é eleito, ele tem uma quantidade muito grande de votos. Então, digamos, se você pegar um primeiro vereador, o vereador 1, vai existir uma quantidade imensa de pessoas que votaram nele. Ou seja, você vai estar associando a um vereador eleito ao total de eleitores que votaram nele. Isto não é a função. Por que não é a função? Porque cada elemento do primeiro conjunto deve se associar a um único elemento do segundo.
e você vai estar associando um determinado vereador a uma quantidade muito grande de votos. A segunda relação, a que associa cada eleitor que votou a um candidato a vereador ao vereador escolhido. Vou até colocar aqui, ao vereador escolhido. Digamos, vamos pensar que você pegou nessa relação 2, o Eduardo escolheu um vereador. O João escolheu um vereador. O Samuel escolheu um vereador. A Maria escolheu um vereador. Eu estou dizendo que o eleitor não deixou de votar. Então, cada eleitor ele só pôde escolher especificamente um candidato a vereador. E todos votaram. Então, isto é a função. É a função, porque cada elemento votou em uma única pessoa. Eu não posso votar em 2 candidatos a vereador, ok? E a terceira relação, a que associa cada prefeito ao candidato a vereador do seu partido. Bem, naturalmente que você vai pensar nessa terceira assim. Vamos supor que você tem o prefeito 1. Bem, o prefeito 1 é de um partido, digamos que ele seja do PT. Você concorda comigo que um candidato a prefeito tem vários vereadores que concorrem e que são do mesmo partido? Então eu posso pegar o prefeito 1 que se uniu, digamos, a 3 vereadores do partido dele. O V1, o V2 e o V3. Então, cara, não é função. Porque você vai estar associando um candidato a prefeito a outros vereadores do mesmo partido. Ok? Bem, então quais das relações acima são funções, ou é a função? Tu vai colocar apenas R2, beleza? Lembrando que todas são relações, mas apenas a R2 se caracteriza como uma função. Beleza, galera? Então é isso. É um exemplo bem simples, né? No qual a gente entende o que é o conceito de função. E esse conceito de função, ele está no nosso cotidiano. Então, por exemplo, quando um professor numa sala de aula, ele começa a contar o número de alunos, 1, 2, 3, 4, 5, ele está associando cada aluno a um número. Cada aluno especificamente possui apenas um único número. Então, o que o professor está fazendo na hora de contar é criar uma função. A contagem em si já é uma função. Beleza? Então é isso. Bem, então, resumindo o que a gente fez. Quando eu tenho uma função f, né, que vai de A para B, a gente associa cada elemento do domínio, né, cada elemento do domínio a um único elemento do contradomínio, né? Lembrando que o A é o domínio da função, que é representado assim, né? E o B é o contradomínio da função. Bem, então assim a gente define o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem de uma função? O conjunto imagem de uma função é o subconjunto do contradomínio que reúne todos os elementos que foram associados. Eu coloquei aqui que é o subconjunto do contradomínio que reúne todos os elementos y que são imagens de algum elemento x do domínio. Tá? Então, nesse exemplo aqui, para deixar bem claro, vamos supor que eu tenho esse diagrama, né? Uma função f que vai de A para B, e eu te pergunto o seguinte: qual é o domínio da função? É o conjunto A. Qual é o contradomínio da função? É o conjunto B. Qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o subconjunto do contradomínio que reúne todos os elementos que são imagens de alguém. Então, o conjunto imagem, nesse caso, seria o 1, né, que foi associado, o 4, o 8 e o 9. Você observa que esse conjunto está contido no contradomínio da função, que é o conjunto B. Beleza? E qual é a imagem do ponto 3? Quem é o f do 3? Bem, o f do 3 é o 8. Quem é o f do 5? O f do 5 é o 9. Ok? Eduardo, qual é o valor de x de modo que a imagem dele é 9? Agora, o que você vai pensar? A imagem é 9. Quais são os caras que dão imagem 9? No caso, são 2, o 4 ou o 5. Então, a resposta seria x igual a 4 ou x igual a 5. Por quê? Tanto a imagem do 4 como a imagem do 5 são iguais a 9. Beleza? Então, você observa que, na verdade, o que é uma função? Uma função é quando você tem um conjunto que você passa por uma caixa de transformação. Por exemplo, o 3. Ele entrou numa caixa de transformação e virou o 4. Por exemplo, o 5. O 5 ele entrou numa caixa de transformação,
transformou algebricamente aquele 5 no 9. Então, na verdade, a função é isso. Você pega uns elementos x e transforma eles em outros números. Beleza? Só para a gente lembrar, isso aqui é uma função porque cada elemento do domínio se associa a um único elemento do segundo conjunto, do contradomínio. Tá? Então, agora a gente vai falar da tipologia de funções. É um assunto assim que é bastante cobrado em concurso e que muitos alunos têm dificuldade, mas na verdade é conceitual. Cara, o que é uma função injetora? Uma função vai ser dita injetora quando quaisquer dois pontos do domínio, eles têm sempre imagens diferentes. Por exemplo, essa função aqui, ela é injetora? Não, ela não é injetora. Pô, mas Eduardo, por que ela não é injetora? Leia com atenção. Ela só vai ser injetora quando dados dois pontos diferentes do domínio, quaisquer dois pontos diferentes, eles têm sempre imagens diferentes. Mas você nota que a imagem do 4 e a imagem do 5 são iguais a 9. Isso não é uma situação que caracteriza uma função injetora. Ah, o que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora ou sobrejetiva, né, como o português de Portugal, ou injetiva. Ah lá, a sobrejetora vai ser quando o contradomínio coincide com o conjunto imagem. Cara, qual é o contradomínio aqui? É o B. O conjunto imagem é o B? Não. Então essa função também ela não é sobrejetora. Observa que eu posso ter uma função que não se caracteriza em nenhuma dessas três. E o que é uma função bijetora? Uma função vai ser dita bijetora quando ela for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ok? Então, mais ou menos esse raciocínio é um raciocínio assim bem específico. Eu vou fazer alguns exemplos com vocês agora. Bem, pessoal, coloquei aqui alguns exemplos. Classifique as funções abaixo em relação à tipologia. Então, coloquei aqui 3 exemplos para a gente classificar se elas são injetoras, sobrejetoras, bijetoras ou se elas não são nenhum dos 3, né? Bem, então vamos lá. Classifica as funções. A primeira, cada elemento do domínio se associa a um único elemento do contradomínio. Você nota que as imagens de quaisquer dois pontos são distintas. Então, essa função ela é injetora. Ela não é sobrejetora. Eduardo, por que ela não é sobrejetora? Porque existe o elemento 2 que não foi associado com nenhum outro elemento. Bem, nesse segundo caso, é uma função injetora, porque cada elemento do domínio possui uma imagem diferente do outro. Então, ela é injetora e é sobrejetora. Poxa, mas espera aí. Se ela é injetora e se ela é sobrejetora, a gente pode afirmar que essa função ela é bijetora, ok? Bem, e o terceiro caso? Você nota que essa função que vai são funções f, né? Olha lá. Que vai de um conjunto A para um conjunto B. Cada elemento do domínio possui imagens diferentes? Não. Você nota que a imagem do menos 4 é o menos 1 e a imagem do 2 é o menos 1. Então, esses dois pontos diferentes do domínio, eles têm a mesma imagem. Então, essa função ela não é injetora. Mas, Eduardo, você consegue ver que o contradomínio coincide com o conjunto imagem? Ou seja, não sobrou nenhum elemento? Então, essa função ela é sobrejetora. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente faz. E assim, ficou fácil porque eu dei o diagrama, né? A gente vai ver exemplos na lista de exercícios onde eu dou expressão, aí você tem que pensar um pouco mais. Mas esse é o primeiro passo. Então, você deve tentar lembrar o que foi falado hoje. Produto cartesiano, relação, função, tipologias de função, tá? Então, são assuntos assim mega importantes. E eu vou falar agora da composição de funções. O que é uma composição de funções? É quando você associa duas funções. Digamos, observem o diagrama aqui. Eu coloquei uma função f e uma função g. A função f vai de A para B e a função g ela vai de B para C. Bem, naturalmente que pelo esse diagrama, você sabe que o f do A1 é o B1.
E, de mesmo modo, quem seria o G de B1? O G de B1 é o C1. Então, você associou a função f do conjunto A ao conjunto B e, em seguida, o conjunto B ao conjunto C. Beleza? Então, mais ou menos é esse raciocínio que a gente vai pensar agora. É de você pensar numa função que associe diretamente o conjunto A ao conjunto C. Ok? Então, o que eu vou ter que pensar? Vamos definir a função h, que é a composição das funções f e g. Eu coloquei como h, g composta com a f. Essa bolinha aqui quer dizer composta, né? Na prática, a gente lê assim, gof. Então, a gente vai definir a função gof como sendo g de f de x. Uma dica aqui do Eduardo, ó, toda vez que você tem uma composição, a primeira função a ser aplicada é da direita para a esquerda. Então, a primeira função é a f. Então, o que seria o h de A1? Bem, tu sabe que h de x é g de f de x. Olha lá. Então, seria g de f de A1. Ah, mas espera aí. Quem é o f do A1? O f do A1 é o B1. Então, seria o g de B1. Ah, mas quem é o g de B1? É o C1. Então, essa função HA1, ela vai unir, né, o A1 ao C1 diretamente. A função H, ela tem essa ideia, né, de você, ao invés de passar pelo conjunto B, você vai direto do conjunto A para o conjunto C. Então, o que seria o H de A2? Seria o G de F de A2. Ah, mas espera aí, pelo desenho, quem é o F de A2? É o B2, então seria G de B2. E quem é o G de B2? C2, ok? De mesma forma, quem é o H de A3? Seria o G do F do A3. Ah, mas espera aí, quem é o F do A3? O F do A3 é o B3, então seria G de B3, que é o C3. Então, é esse raciocínio que a gente tem que tirar, né? Da gente pensar que a função composta, ela vai do primeiro conjunto ao último. Eu não preciso passar pelo segundo conjunto. É como se eu pensasse assim, né? Eu vou chegar numa sala e vou contar todos os alunos. Então, eu associei cada aluno a um número. Agora, esse número eu vou classificar entre alunos meninas e alunos meninos. Ou seja, eu estou associando agora o número aos meninos e meninas. Eu poderia simplesmente chegar, ao invés de contar os alunos, associar os meninos e as meninas direto. Fazer uma função só. Então, a função composta, ela tende a comprimir uma ideia de união entre dois ou mais conjuntos. Então, nesse caso, a função H, ela vai do A para o C, sem passar pelo B. Tá? De mesma forma, a gente define a função FOG, F composta com a G, por F de G de X. Qual é a dica do Eduardo? A primeira função a ser aplicada é da direita para a esquerda. A primeira é a G, então é F de G de X. Agora, a gente vai ver um exemplo prático de como isso pode ser cobrado numa questão. Por exemplo, ó, sejam f e g duas funções definidas por f de x é igual ao dobro de x mais 1, né? E g de x é o triplo de x. Bem, se você substituir a letra x pela palavra elemento, o que é o f do elemento? É o dobro do elemento mais 1. O que é o g do elemento? É o triplo do elemento. Então, vamos lá. O que seria f composta com a g no ponto x? Pela dica que a gente teve, a primeira função que vai ser aplicada é a g. Então, é a f de g de x. Ah, mas o que seria f de g de x? Seria f, quem é g de x? É o triplo de x. Ah, mas o que é o f do triplo? Bem, aí você novamente tapa aqui, chama isso de elemento. O que está lá dentro é elemento. O que é o f do elemento? O f do elemento é o dobro do elemento mais 1. Então, o f desse elemento seria o dobro do elemento mais 1. Sacou a jogada? Você tapa o que está aqui. O que diz a f do elemento? É o dobro do elemento mais 1. Então, o dobro desse elemento mais 1. Então, vai ficar 6x mais 1. Olha lá, você descobriu a função composta FOG, f composta com a g. De mesmo modo, agora eu vou fazer g composta com a f. O que é o g composta com a f? Pela definição, a primeira a ser aplicada é a f. Então, é g
Ó, é a G de f de x. Ah, então o que seria G de f de x? G de f de x seria G. Qual é a função f de x? A regra dela é o dobro mais 1. Agora, novamente, eu vou tapar aqui. O que é o G do elemento? O G do elemento não é o triplo do elemento? Então, o G desse elemento vai ser o triplo desse elemento. Eu agora vou aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar 6x mais 3. Então, uma constatação importante, né? Aquela propriedade que a gente aprende lá desde o ensino fundamental, que a ordem dos fatores não altera o produto. A gente já viu que essa propriedade ela falha nos produtos cartesianos, né? A gente viu que o produto cartesiano ele não é comutativo e, de mesma forma, a função composta não é comutativa. Note que f composta com a g no ponto x é diferente de g composta com a f no ponto x. Isso aqui quer dizer que não é comutativo a composição de funções, ok? Então fica atento, é um exemplo básico, ok? Agora vamos pegar exercícios para a gente fazer. Bem, gente, então vamos agora resolver a lista de exercícios, né, que foi proposta. Já vimos qual é o conceito de uma função, o conceito de uma relação, de um plano cartesiano, né? Já sabemos quando uma função é injetora, função sobrejetora, função bijetora. Já sabemos quando a função é par, quando a função é ímpar, ok? Então vamos lá. Nessa questão número 1, ele diz assim: em uma maternidade, num certo dia, 3 mães deram à luz. A primeira teve gêmeos, a segunda trigêmeos e a terceira um único filho. Bem, considere que para aquele dia, o conjunto das 3 mães, o conjunto dos 6 bebês e as seguintes relações. Primeira, a que associa cada mãe ao seu filho. Bem, então vamos lá. Se você tem aqui 3 mães num determinado momento da maternidade, e ele disse que a primeira mãe teve 2 filhos, essa mãe vai se associar com 2 filhos. A segunda mãe teve trigêmeos, ela vai se associar com 3. E a última mãe teve um único filho. Bem, conclusão. Isso não pode ser uma função. Por que não é a função? Porque para ser função é necessário que cada elemento do domínio se associe a um único elemento do contradomínio. Então, nesse caso, não é a função. Agora, a recíproca. Se eu tivesse ali os 6 filhos, né? F1, F2, F3, F4, F5 e F6. E tivesse o conjunto das mães, mãe 1, mãe 2 e mãe 3. A primeira mãe, ela teve gêmeos, então os 2 primeiros filhos vão se associar à mesma mãe. A segunda mãe teve trigêmeos, então os 3 próximos filhos vão se associar, digamos, à mãe 2. E o último filho vai se associar à mãe 3. Isso caracteriza uma função? Sim. Porque cada elemento do domínio se associa uma única vez. Ah, mas Eduardo, tem 2 elementos que têm a mesma imagem. Show, não é uma função injetora, mas é uma função, tá? Então, o R2 é a função. E o último, o que associa cada bebê ao seu irmão. Cara, de cara você já vê que dá problema. Porque vamos supor que os 2 primeiros filhos sejam os gêmeos da primeira mãe. Então, digamos que o F1, o F2 nasceram da primeira mãe, da mãe 1, né? Porque a primeira mãe teve gêmeos. Se o F1 se associar à mãe 1 e se o F2 se associar à mesma mãe, olha lá, tá tranquilo. Agora, na verdade, não é se associar à mãe, é se associar ao irmão, não é isso? Então, vamos lá. Teoricamente, o que vai acontecer? Né? A relação 3 diz isso, que cada filho se associa ao seu irmão. Então, aqui seria F1, F2, F3, F4, F5 e F6. É de filho para filho. Então, o que vai acontecer? O F1 vai se associar ao F2, o F2 vai se associar ao F1. Só que tem um problema. O F3, o F4 e o F5, eles são trigêmeos. O F3 é irmão do F4 e do F5. Então, o F3 vai se associar ao F4 e vai se associar ao F5. Então, isso não é função.
Por que não é função, galera? Porque existe um elemento que vai se associar a 2. Para ser função, cada elemento deve se associar a um único, cada elemento do primeiro conjunto, do domínio, deve se associar a um único elemento do contradomínio. E além do mais, o filho 6, que é o filho único da mãe 3, ele não vai se associar a ninguém, porque ele não tem irmão, ok? Então a resposta correta só é a função o R2, letra B, opção B, beleza? Bem, a questão 2 é uma questão muito rápida e ela diz assim, você tem uma função G que vai do intervalo do menos 5 ao 5, intervalo fechado, até um conjunto B. Ele falou que essa função é sobrejetora. Pessoal, vamos lembrar, o que é uma função sobrejetora? Uma função é dita sobrejetora quando o conjunto imagem coincide com o contradomínio, ou seja, o contradomínio vai ter que ser o próprio conjunto imagem, que é o intervalo fechado do 20 ao 30. Então, a opção correta seria a letra D. Ok? Bem, na questão 3, uma função foi definida por sentenças, né? Ele disse que é uma função que vai do conjunto dos números naturais para os números naturais, beleza? Então, o que eu posso dizer dessa função? Vamos lá. Primeiro número natural é o 0. Ele vai se associar com quem? Pô, primeiro passo, 0 é par. Metade de 0 é 0, né? 0 sobre 2 é 0. Pegar o próximo número natural, número 1. O número 1 é ímpar, então n mais 1, 2 dividido por 2 vai se associar com 1. Próximo número par do domínio, número 2. O número 2 é par. Se o número 2 é par, 2 por 2 vai dar 1. Ele também vai se associar a 1. Próximo número, 3. 3 é ímpar. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, 3 se associa com 2. Próximo número, 4. O 4 é par. 4 dividido por 2, 2. O 4 se associa com 2. Então, você nota que a partir de agora, de 2 em 2 vão se associando ao mesmo elemento. Bem, ele pede para eu analisar. Essa função é apenas injetora? Ela é bijetora? Não é injetora nem sobrejetora? Ou ela é apenas sobrejetora? Pessoal, ela não é injetora. Não é injetora. De fato, por que ela não é injetora? Porque 2 pontos do domínio têm a mesma imagem. Então, ela não é injetora. Para ser injetora, dados quaisquer 2 pontos do domínio, eles têm que ter imagens diferentes. E essa função, você nota que qualquer número que eu pegue aqui, ele vai ser a metade de alguém lá. Então, qualquer número que exista nesse conjunto, no contradomínio, vai ser a imagem de alguém. Logo, não vai sobrar ninguém. Essa função, ela é sobrejetora. Ou seja, o meu conjunto imagem coincide com o contradomínio. Então, a resposta, a letra D. Beleza? É isso. Bem, a questão 4. A questão 4 é uma questão assim bem simples para avaliar o nosso conceito sobre domínio, sobre imagem, sobre a aplicação, né, do valor do domínio para obter a imagem dele. Por exemplo, aqui nesse caso, na questão 4, eu tenho aqui um conjunto A e tenho um conjunto B. Eu vou fazer um diagrama para ficar mais claro. Vamos lá. O conjunto A, que possui os elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tem o conjunto B, que é o 0, 1, 4, 6. Quais são os pares ordenados que foram criados, né, nessa função aqui, que representam a função do menos 2 ao 4? Ligou, menos 2, 4. O menos 1, 1. O 0, 0. O 1, 1. E o 2, 4. Bem, qual é o domínio dessa função? O domínio da função é o próprio conjunto A. Vale lembrar, ele não me perguntou, mas se ele me perguntasse o contradomínio da função G seria o próprio conjunto B, que está desenhado, beleza? Qual é o meu conjunto imagem? O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio que reúne os elementos que foram associados. Então, a imagem dessa função vai ser o conjunto que tem os elementos 0, 1 e 4. E letra C.
O que é o G de 2? O G de 2 é o seguinte, o 2 ele pertence ao domínio, ele se associou com quem? O G de 2 é o 4. Acabou, ok? É isso. Bem, dando continuidade na questão 4, que ele me deu o conjunto A, me deu o conjunto B e me deu os pontos que foram associados, ele pede para eu calcular na letra D o G de 1. Ou seja, qual a imagem do ponto 1 do domínio? A imagem do ponto 1 é o próprio 1. Na letra E, ele não me pede para calcular a imagem, ele me pede para calcular o valor x do domínio, tal que a imagem dele é 4. Bem, aí tu vai me dizer assim, Eduardo, não existe só um valor, existem dois. Ou seja, quais são os pontos do domínio que tem imagem 4? O menos 2 e o 2. X pode ser 2 ou x pode ser menos 2. Ambos têm imagem 4. E na letra F, ele me pede o ponto do domínio, o ponto x do domínio. Lembra que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Acontece que y é a função g de x, é a imagem de x. Na letra F, ele me pede qual é o elemento x do domínio, tal que a imagem dele é ele mesmo. Bem, o 2, a imagem é 4, o 1, a imagem é 1, então x pode ser 1, ou o 0, porque a imagem dele também é 0. Acabou. Bem, eu poderia perguntar o seguinte, na letra G, o ponto x do domínio tal que o g de x é 8. Não existe g de x igual a 8, então tu vai colocar, não tem esse ponto do domínio, cuja essa imagem é 8. Então é uma questão assim puramente de análise, que você tem que observar o que foi escrito no gráfico, né, e verificar o que ele pediu, ok? Bem, a questão 5. A questão 5, ele me deu aí um diagrama, me deu dois conjuntos, o conjunto A e B, e ele me pergunta qual das alternativas abaixo representa uma função de A para B. Então você nota aqui, olha para a letra A. A letra A, você vai associar um elemento x do domínio a um elemento y do contradomínio, mas de forma que o y seja o dobro de x. Por exemplo, 1 pode se associar ao dobro, que é 2. Mas o 2 pode se associar ao dobro? Não, não tem 4 aqui. Então isso é falso, não pode ser função. Por exemplo, olha a letra E. Você vai associar um elemento x do domínio ao seu x menos 2. Por exemplo, 2 associado ao 2 menos 2 vai dar 0. O 1, quanto que é o 1 menos 2? Daria menos 1, não tem. Então isso também não dá. Bem, olha a letra D. Você vai associar o elemento x ao x ao quadrado menos x. Por exemplo, pessoal, se o x for 1, 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0, se associa. Se o x for 2, 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2. Então pode se associar, pode sim ser função. Letra B, vai associar o f de x igual a x mais 1. Claro que não. O 2, quando se associar, teria que ser 2 mais 1, que é 3. Não tem. Falso. E aqui, galera, se o x for 2, na letra C, 2 ao quadrado, 4. Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 2 vai dar 0, né? 4. Ó, daqui você pode tirar que o f de 1 e o f de 2 daria, né? F de 1 ao quadrado, 1 menos 3 vezes 1 mais 2, daria 0. Olha lá. E o f de 2, 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 2, também daria 0. Ambos levariam no 0. Então isso poderia também ter uma função. Então nessa questão número 6, quer dizer, nessa questão número 5, ele me pergunta assim, né? Qual das alternativas abaixo representa uma função de A em B? Poxa, eu posso ter a letra C e eu posso também ter a letra D. Beleza, não? Olha lá, só para conferir a letra D. O f de 1, 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. O f de 2, 2 ao quadrado, 4 menos 2, 2. Então as duas alternativas podem representar uma função. Na verdade, ele pede para você marcar as alternativas que podem representar uma função. No caso, são duas. Não é isso? Bem, número 6. Sendo f de x igual a 3x ao quadrado, uma função definida dos reais não negativos para os reais,
Bem, cuidado. Aqui é R+. Aqui a gente lê assim, reais não negativos, porque ali pode entrar o zero. Eu sempre falo isso em aula, que existem 3 tipos de números reais. Os positivos, os negativos e o zero. Então, nesse caso, o R+, como não tem um asterisco, pode entrar o zero. Então, são os reais não negativos. O que eu posso afirmar dessa função? Vamos lá. É bijetora? É injetora? É sobrejetora? Não é injetora nem sobrejetora? Vamos lá. Não pode ser classificada. Bem, será que ela é sobrejetora? Vamos lá, vamos fazer um teste. Vou pegar aqui um número real não negativo. 3, 1, 4, 0. Por exemplo, a imagem do 3, por essa fórmula, né? 3 ao quadrado 9 seria 27 vezes 3, né? Qual a imagem do 1? 1 ao quadrado 1 vezes 3, 3. Qual a imagem do 4? 4 ao quadrado 16 vezes 3, 48. Qual a imagem do 0? 0. Qualquer número real que eu pegue não negativo, uma coisa que eu posso afirmar é que a imagem sempre vai ser positiva. Só que ele falou que o contradomínio são os reais. Então existe um número negativo aqui que não vai ser imagem de ninguém. Então ela não é sobrejetora. Então vamos lá, vamos por eliminação. Letra A, é bijetora? Falso, porque se ela não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Letra B, é injetora? Vamos deixar para analisar. Letra C, é sobrejetora? Não, ela não é sobrejetora. Falso. Letra D, não é injetora nem sobrejetora. E letra E, não pode ser classificada. Galera, uma coisa que eu posso pensar é o seguinte. Nessa questão 6, o que caracteriza uma função injetora? Uma função vai ser dita injetora quando dados quaisquer 2 pontos do domínio, eles têm imagens diferentes. Como o meu domínio tem os números não negativos, 0, 1, os números não negativos, eu posso afirmar o seguinte, eu posso afirmar que esses números não negativos, eles vão ter sempre imagens diferentes um do outro. Então ela vai ser injetora. Então a resposta correta é injetora, letra B. Olha lá, a letra D diz assim, não é injetora nem sobrejetora, é falso. Letra E é falso. Essa função ela é injetora. Dado quaisquer 2 números reais positivos, quando você eleva ao quadrado, eles vão ter imagens diferentes, beleza? Bem, questão 7. Seja f a função definida por f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. É mais 3x mais 2. Podemos afirmar que f é uma função par ímpar, né? O que é uma função par? Vamos lá. Pega 2 pontos com imagens, com 2 pontos simétricos, né? Vou pegar o f de 2 e vou pegar o f de menos 2. Eu vou verificar. F de 2 daria 2 ao quadrado mais, coloco parênteses, né, para substituir o x, 3 vezes 2 mais 2. Olha lá, 2 ao quadrado 4 mais 6, 10 mais 2, 12. O que seria o f de menos 2? Seria menos 2 ao quadrado mais 3 vezes o menos 2 mais 2. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 6 mais 2, ou seja, 0. Galera, eu posso afirmar que essa função ela não é par e nem é ímpar. Por que ela não é par e nem é ímpar? Porque a função é dita par quando dados 2 pontos simétricos, eles teriam que ter a mesma imagem e não tem. E uma função é dita ímpar quando 2 pontos simétricos do domínio têm imagens simétricas, e nesse caso também não é. Então não é uma função par nem uma função ímpar. Bem, a questão 8 é uma questão teórica e ela já foi discutida na aula, que é o seguinte, quando você tem um gráfico de uma função, digamos, isso aqui poderia ser uma função, professor? Claro que não, porque toda vez que você tem um gráfico de uma função, qualquer reta vertical que você trace, ela só pode interceptar o gráfico em um único ponto. Então isso daqui não é função, nesse exemplo que eu desenhei.
Por quê? Essa reta vertical, retas perpendiculares ao eixo x, elas só podem tocar o gráfico da função num único ponto. Agora vamos lá. A número 8, ele diz assim: o conjunto de pontos de interseção do gráfico de f com uma reta vertical. Bem, esse conjunto possui um só elemento. Seria letra E, ok? É isso. Beleza? E na questão 9, ele me dá a função f de x igual a módulo de x sobre x e me pede para determinar o conjunto que represente o domínio e o conjunto que represente a imagem. Gente, quando isso não é dado no problema, o que seria o domínio? O domínio é o maior subconjunto dos reais que satisfaz o problema. Então, quando você olha para esse aspecto fracionário, a única coisa que não pode aparecer aqui é o número zero, porque esse x tem que ser diferente de zero. Então, meu domínio pode ser o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de zero. Ou eu posso simplesmente escrever os reais asterisco, ou seja, os reais não nulos. Beleza? E o que é o meu conjunto imagem? Pessoal, lembra assim, o que é o módulo de um número x? De um número real x. O módulo de um número real x vai ser ele, se ele for positivo, maior ou igual a zero, né? Ou vai ser o simétrico se ele for negativo. Então você sabe que se x for maior ou igual a zero, quem vai ser o f de x? Ué, no lugar do módulo tu vai colocar x. X sobre x daria 1. E se o x for negativo, menor que zero, no lugar do módulo, o que você vai colocar? No lugar do módulo, você vai colocar menos x, que dividido por x dá menos 1. Então, o teu conjunto imagem, o conjunto de todos os pontos que vão ser associados, vai ser um conjunto binário que vai ter os elementos 1 e menos 1. Então, a resposta é o seguinte: o conjunto imagem vai ser o conjunto que tem o menos 1 e o 1. Então, a resposta correta é a letra C, opção C. É isso, galera. Bem, gente, então na questão 10. Na questão 10 ele diz assim: considere a função f, que vai do A para o B, onde o A é o domínio e B é o contradomínio, definida pela lei y igual a x mais 2. E me deu o conjunto A, 0, 1, 2, e o conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto imagem da função terá como soma dos seus elementos uma questão bem suave. Vai associar um elemento x a um y, que é o x mais 2. Então, por exemplo, se o x for 0, 0 mais 2, 2. Se o x for 1, vai se associar com 3. E se o x for 2, vai se associar ao 4. Uma pergunta, gente. Essa função ela é bijetora? Não. Ela é injetora, tem imagens distintas, né? Dois pontos distintos do domínio, quaisquer, né? Mas ela não é sobrejetora, então logo ela não é bijetora. Enfim, o meu conjunto imagem da função é o conjunto que tem os elementos, né? 2, 3 e 4. Não é isso? Então a soma vai ser 9. A opção correta seria letra E. Beleza? Bem, a questão número 11 é uma questão da EPICAR, né? Que é bem parecida com a questão que foi dada anteriormente, que é o seguinte: seja f uma função que associa cada número par à sua metade. Então, se x é par, vai se associar... se x é par, a imagem vai ser x sobre 2. E vai associar a cada número ímpar o seu dobro. Então, se x é ímpar, vai associar ao dobro. Então, digamos que seja uma função que vai dos naturais, beleza? Para R. Olha lá. Bem, então, letra A, ele pede para você analisar o que seria o f do f de 12. Bem, f de 12. 12 é par. Então, o f de 12 vai ser a metade, vai ser o 6. Novamente, o 6 é par. Qual a imagem dele que vai ser associada? Metade, 3. Então, a letra A é verdadeiro. Ele pede para você marcar o falso. Cuidado. Bem, letra B. F do f de 3 é igual a f de 6? Vamos ver. Quando o número é ímpar, né, começa de dentro para fora. Quando o número é ímpar, se associa com o dobro. Ficou f de 6.
é igual a f de 6. Verdade. Beleza, não? Letra C. O f do f de 5 é igual a 5? Vamos pensar. Quando o número é ímpar, vai associar com o dobro. O dobro de 5 é 10. Ficou f de 10. Ah, mas espera aí, o f de 10 é 5? Sim, porque quando o número é par, se associa com a metade. Verdade. Letra D. F de 10 menos f de 5 é igual a 0? Sim, porque quando o número é par, se associa com a metade. 5. E quando o número é ímpar, se associa com o dobro. Ah lá. Não, peraí, falei besteira. Quando o número é ímpar, se associa com o dobro. Como 5 é ímpar, o dobro dele é 10. Então, isso daqui é diferente de 0. Esse que é falso. Olha a letra E, para a gente ter certeza. Existem n ímpar e m par, tais que f de n é igual a f de m? Sim. Ó, n ímpar, n ímpar e m par, de modo que f de n seja igual a f de m. Vamos fazer o teste. Se o n é ímpar, vai associar com o dobro, 2n. Se o m é par, se associa com a metade, m sobre 2. Então, basta você concluir que m é 4n. Então, por exemplo, se você pegar um n ímpar, n igual a 1, e pegar um par igual a 4, o 4 que é par se associa com a metade, que é 2. E o 1 que é ímpar se associa com o dobro, que é 2. Então, isso acontece. É verdade. Então, a opção correta, quer dizer, a opção falsa, né? A opção correta é a D, mas porque ela apresenta a afirmação falsa. Ok? Bem, a questão 12, para a gente fechar. Dada a função f de x igual a 2 sobre x, o valor da diferença entre os quadrados das imagens produzidas por x igual a 2 e x igual a 4. Pessoal, você imagina uma função que vai de um conjunto A para um conjunto B. Você pega dois pontos do domínio, o 2 e o 4. O 2 ele vai se associar com quem? Você vai calcular o f de 2. 2 sobre 2, 1. E o 4? O 4 vai se associar com quem, pessoal? Com 2 sobre 4, que é a mesma coisa que meio. A questão pede para eu calcular o valor da diferença, no caso a diferença positiva, por causa das opções, né? Entre os quadrados das imagens. Pô, as imagens são 1 ao quadrado e meio ao quadrado. Vou pegar o maior menos o menor. Diferença positiva, 1 menos 1 quarto. Faz tipo número misto. 4 vezes 1, 4 menos 1, 3 quartos. Bem, a opção correta seria a letra C. Bem, então é isso, gente. Espero ter esclarecido muitas das dúvidas, né, nas questões. Espero que vocês continuem estudando e a gente continua na próxima aula. Um abraço. Bem, pessoal, então pegando a lista e dando continuidade, vamos pegar a questão 13, né? A questão 13 diz assim: considere a função, né, f de x igual a x mais b, definida dessa forma, onde ele diz que o f de 4 é 2. E ele pede para a gente calcular o f de quem? Do f de 3 mais f de 5. Então, qual é o meu raciocínio que eu vou usar nessa questão? Eu vou pensar assim: a minha hipótese foi que o f de 4 é 2. O que é o f de 4? É quando você substitui o x por 4. Então, fica 4a, né? A vezes 4, 4a, mais b, isso é 2. Beleza? A questão pede para eu calcular o f do f de 3 mais f de 5. Agora, olha que legal. Isso vai ser o f, parênteses, né? Quem é o f de 3? F de 3 é quando eu substituo o x por 3. Então, fica 3a mais b. Quem é o f de 5? É quando eu substituo o x por 5. Fica 5a mais b. Então, fazendo as contas, isso aqui vai ser igual a f. Vamos lá. 3a mais 5a, 8a. B mais b, 2b. Gente, pensa comigo. Pela hipótese do problema, eu sei que 4a mais b é 2.
Multiplica essa equação toda por 2. A gente sabe que eu posso fazer isso numa equação que eu não altero. Então ficou 8a mais 2b igual a 4. Ou seja, o 8a mais 2b é o 4. Ah, mas espera aí. Quem é o f de 4? Pela hipótese original, o f de 4 é 2. Então você nota que nessa questão, o valor dessa expressão também é 2. Beleza? Então o resultado da questão 13 seria a letra D. É uma questão assim onde você tem que fazer uma manipulação algébrica. Gente, não é difícil, é preciso praticar. Às vezes a gente acha que o cara sabe matemática e ele nasceu com esse dom. Não existe dom, existe prática. Se você praticar todo dia estudando um pouquinho e acreditar no seu potencial, você vai conseguir aprender. Esse lance da gente rotular, a pessoa que sabe matemática, ela já nasceu com esse dom. Não, gente, isso é uma maneira errada de encarar. A gente tem que estudar e praticar. Com certeza você vai chegar no nível legal. Tá? Nessa questão 14. Essa questão 14, ele me deu duas funções e ele quer que as composições, a comutativa valha. Você aprendeu, eu escrevi isso daqui, que a composição de funções ela não é comutativa. Nem sempre vai ser igual, mas nesse caso ele falou que é, e ele quer que você descubra o valor de x, né? Para que isso ocorra lá. Na verdade, ele me deu a função f, que é 2x mais 1, né? E a função g, que é x menos k. Ele quer que você descubra o valor de k. Olha lá. Qual é o valor de k para que isso ocorra? Então, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que pensar é o seguinte... Ó, f composta com a g é o f de g de x, que tem que ser igual ao g de f de x, ok? Então, o que vai acontecer? F de g de x, lá no meu rascunho, f de g de x, seria f, quem é a g? X menos k. Olha lá, no lugar da g, eu coloco x menos k. E o que você aprendeu? Você aprendeu que o f do elemento é o dobro do elemento mais 1. Então, o f desse elemento é o dobro do elemento mais 1. Bem, então, aplicando a distributiva, vai ficar 2x menos 2k mais 1. Olha lá, esse cara aqui seria 2x menos 2k mais 1. Que tem que ser igual. Agora vamos lá. Quem é o g de f de x? Lá no rascunho, g de f de x seria g. Quem é f de x? 2x mais 1. Ah, mas o que é o g do elemento? O g do elemento é o elemento menos k. Ou seja, o g desse elemento seria o elemento menos k. Ou seja, seria 2x mais 1 menos k. Chegamos nessa equação. Pessoal, o que tem dos dois lados da equação que eu posso cancelar? O 2x. O que tem dos dois lados da equação que também eu posso cancelar? O 1. Esse menos k vem para cá, vai ficar menos 2k mais k igual a 0. Ou seja, menos k igual a 0, multiplica por menos 1, você sabe que o valor de k tem que ser 0. Então a resposta seria a letra A. Ó, que fique claro uma coisa, gente. Nem sempre a composição de funções é comutativa, na maioria das vezes. Mas nesse exemplo a hipótese dizia que era, e ele queria saber o valor de k para que isso acontecesse. Ok? Bem, a questão 15 talvez seja uma das mais inteligentes que tem aí. Tá? É uma questão do Enem, né? Do Exame Nacional do Ensino Médio, onde a ideia de função composta está implícita. É você, como aluno, que tem que ler e interpretar. Por exemplo, nessa questão 15, ele diz assim: os ambientalistas estimam que em uma cidade a concentração média diária de monóxido de carbono será a concentração média de monóxido de carbono é de 0,5 p mais 1, onde p é partes por milhão. E na população de p1000 habitantes. População de p1000 habitantes. Então, para uma população de 1000 habitantes, qual é a concentração de monóxido de carbono? 0,5 vezes o número de habitantes, certo?
Só que ele disse que um estudo demográfico indica que o número de habitantes cresce com o tempo. Óbvio, né? Por exemplo, hoje a população brasileira é tanto. Daqui a 10 anos a população brasileira vai ser maior ou vai ser menor. A população muda de acordo com o tempo. E ele disse que a população de acordo com o tempo é de 10 mais 0,1 t ao quadrado. Bem, daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá 6,8 partes? Bem, gente, o que foi relacionado é o fator tempo com a quantidade de monóxido de carbono. Então, tu vai pensar assim, a quantidade de monóxido de carbono no tempo seria 0,5. Cara, a população você não sabe qual vai ser o tempo, mas você sabe que daqui a um tempo, qual é a população? 10 mais 0,1 t ao quadrado, mais 1. Vê se vocês conseguem ver. Eu peguei a fórmula do monóxido de carbono e onde tinha população, eu coloquei a fórmula da população com o tempo. Então eu estou relacionando o monóxido de carbono com o tempo. Aqui relacionou o monóxido de carbono com a população. E aqui relacionou a população com o tempo. O que eu fiz? Eu fiz direto. Monóxido de carbono com o tempo. Se você aplicar a propriedade distributiva, vai ficar 0,5 vezes 10, que é 5. A vírgula anda uma casa para frente. 0,5 vezes 0,1 vai ficar 0,05 de t ao quadrado, mais 1. Minha gente, o que ficou? Ficou 0,05 de t ao quadrado mais 6. Então, a quantidade de monóxido de carbono daqui a um tempo vai ser de 0,05 t ao quadrado mais 6. Olha a pergunta que a questão faz. Cara, qual é o tempo para que a quantidade de monóxido de carbono seja 6,8? Ele quer descobrir o tempo. Poxa, na nossa aula passada a gente aprendeu a equação de segundo grau. Então o que você fez? Você pegou a fórmula do monóxido de carbono e igualou o resultado que você quer. Você vai resolver uma equação de segundo grau. Então vai ficar 0,05 t ao quadrado igual. O mais 6 vai passar para o outro lado, vai ficar menos 6. Então 6,8 diminuído de 6 vai ficar 0,8. É isso? O que a gente aprendeu, gente? Se eu correr duas casas com vírgula desse lado, eu tenho que correr duas casas com vírgula desse lado. Uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para não alterar. Então aqui fica 5t ao quadrado igual a... Corri duas casas, então vou correr duas casas 80. t ao quadrado igual... O 5 que multiplica vai para o outro lado dividindo. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16, pessoal? Mais ou menos 4. Então você tira que t igual a 4 ou t igual a menos 4. Como t é tempo, esse daqui não convém. Então, na verdade, o t é 4 anos, porque o tempo está em anos. Então, a resposta seria a letra D. Gente, olha que questão interessante. Dá o pause, volta ao vídeo, tenta refazer. Isso daí que vai te dar uma base boa para quando você pegar aquelas questões de concurso que são mais capciosas, tá? Não é uma questão fácil, é uma questão que tem que ter interpretação. Bem, a questão 16, ela segue a mesma linha. Olha lá, ele diz assim, o número de caminhões produzidos durante um dia, após T horas de operação, é dado por essa fórmula. Olha lá, o número de caminhões é dado por essa fórmula. Através do tempo, né? Digamos, daqui a 10, esse tempo ele diz que é horas. Daqui a 10 horas, quantos caminhões vão ter? Daqui a 5 horas, quantos caminhões vão ter? E ele disse que o custo da operação para N caminhões é dado por essa fórmula. Então, o que fez aqui? Aqui relacionou caminhões com o tempo. E aqui o que fez? Relacionou caminhões com custo. Bem, olha o que diz a letra A. Escreva o custo em função do tempo. Cara, você sabe que o custo é 50 mais 30 vezes o número de caminhões. Meu amigo, o número de caminhões pode ser dado em função do tempo, que é 20t
menos t ao quadrado. Ou seja, o custo em função do tempo seria, né? 50, eu vou aplicar a distributiva. 30 vezes 20, 600t. 30 vezes menos t ao quadrado, menos 30t ao quadrado. Olha lá. Então, o custo em função do tempo seria menos 30t ao quadrado mais 600t mais 50. Minha gente, descobri uma fórmula do custo em função do tempo. Dificuldade nenhuma, é interpretação, galera. E a letra B? Em que instante o tempo alcançará né, 2.300 milhares? Ou seja, você vai pegar a fórmula do custo e tem que igualar o resultado de 2.300. Qual a estratégia que eu vou usar? A fórmula do custo não é essa? Menos 30t ao quadrado mais 600t mais 50? Eu vou igualar com 2.300. Vai cair numa equação de segundo grau. Não será uma equação de segundo grau como essa, incompleta, que é fácil de resolver. É uma equação de segundo grau que você vai ter que aplicar a fórmula lá, né, para a gente descobrir os valores. E aí fica para vocês. É uma questão assim que envolve raciocínio, é bem legal. Tá? Então, para dar continuidade, a gente vai fechar a aula de hoje falando da função inversa, que é um dos conceitos mais interessantes na parte de funções e que é bastante cobrado. Bem, então, para a gente fechar, eu vou definir o que é uma função inversa. A função inversa, o mecanismo é assim: você associa um elemento x do domínio, né? A gente associa um elemento x a um elemento y do contradomínio. Beleza? Aqui é o contradomínio. Eu tenho a função f que vai de a para b. O que vai fazer a função inversa? A função inversa vai levar esse y no elemento x que tinha trago a ela, a associação. Ou seja, o f do y vai ser o valor de x. Então, de uma maneira geral, a função inversa da função f, quando existe, ela é representada por f a menos 1, e ela associa o elemento y ao elemento x, de modo que o f de x seja o y. Então a jogada é essa: o x leva no y e a inversa leva o y no x. Naquele mesmo exemplo que eu dei, se um professor entra à sala e começa a contar o número de alunos, 1, 2, 3, 4, é como se ele estivesse associando a cada aluno um número. O que seria o inverso? Pensar assim: o número 5, qual é o aluno? O número 3, qual é o aluno? Sacou? Então, para que isso ocorra, para que ocorra a função inversa, é necessário que a função seja bijetora. E na aula de hoje a gente definiu o que é uma função bijetora. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, de uma maneira geral, a função f do A1 é o B1. A função f do A2 é o B2, por esse desenho. Do A3 é o B3. Agora, qual é a função inversa do B1? A função inversa do B1 é o A1. A função inversa do B2 é o A2. A função inversa do B3 é o A3. Ok? Então, de uma maneira geral, basicamente é esse raciocínio que a gente tem que ter, a volta. Tá? Uma coisa importante, ó, importante. F composta com a inversa no ponto x. F composta com a inversa no ponto x. Eduardo, vamos pensar aqui. Função f que vai de A para B. Associou um x a um y. Então, isso aqui seria o f de f inverso de x. Olha lá. O y é o f de x. Então, você associou um x a um f de x. O que seria composta de f composta com a inversa de x? Ó, se você pega a inversa do f de x, o f de x, a inversa é o próprio x. Né? Raciocina comigo. F composta com a inversa. Se você faz um elemento x para ir para o y, quando você faz a inversa do y, ele volta no x. Ou seja, o f composta com a f inversa, ou a f inversa composta com a f, no ponto x, sempre vai ser o elemento x.
Eduardo, não ficou muito claro. Quer ver? F inversa composta com f de x no ponto x. Cara, primeiro a gente aplica a f de x. A f de x vai me levar no y. Agora aplica a inversa do y. Vai me levar no x. Então, f inversa composta com a f no ponto x é o próprio x. Ok? Bem, para a gente fechar, eu coloquei um exemplo. Seja f a menos 1 a função inversa da f, que vai de R para R, então basicamente o diagrama ele perde um pouco sentido, porque R não é um conjunto finito, é um conjunto infinito, né? E aí eu lembro a vocês o que é um conjunto infinito. Um conjunto é dito infinito quando ele é não enumerável, quando você não consegue contar o número de elementos, tá? Muita gente pensa que conjunto infinito é aquele que não tem fim. Isso está errado. O intervalo que vai do 1 para o 3 fechado, ele tem começo e tem fim, mas é um intervalo infinito. Tá? Então vamos lá, a função f ela associa um elemento x a um y, de forma que a função f de x seja 2x menos 10. Qual é o valor numérico do f inverso do 2? Cara, f inverso do 2. Existe um cara no domínio, um A, onde a imagem do A é 2. A questão quer que eu calcule o f inversa do 2. O f inversa do 2 seria o A. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Se eu quero calcular o f inversa do 2, que é A, eu sei que o meu f do A tem que dar 2. Ah, mas quem é o f do A? Vai na lei da função. Substitui a palavra x por elemento. F do elemento é o dobro do elemento menos 10. Então, f do A é o dobro do elemento menos 10, que isso é igual a 2. Então, você sabe que 2A é igual a 12. Você sabe que A é igual a 6. Ou seja, o f inversa do 2 só pode ser 6. Tá? Uma maneira de pensar é que se aqui for 6, o f do 6 tem que dar 2. 2 vezes 6, 12 menos 10, 2. Então é isso, galera. A gente encerra por aqui. O material vai ficar disponível para vocês, vai ter algumas questões em que eu não fiz, né? Mas assim, é necessário que você tente fazer, refaça as que eu fiz, faça observações importantes, né? A aula de hoje é uma aula para dar um embasamento, tá? Então um abraço a todos, bons estudos. Valeu, galera!